O meu nome é Carlos Mattioli, sou juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude da União da Vitória, também coordenador do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Dentro do nosso Centro de Cidadania, o SEJUSC, formatamos a RAC. RAC é uma sigla, significa Rede de Ajuda SEJUSC, ou Rede de Ajuda Coronavírus, e é um programa de atendimento de primeiros socorros psicológicos e de acolhimento psicológico em decorrência da pandemia decorrente do coronavírus, da Covid-19. A RAC é um programa, portanto, pertencente ao judiciário local, promovido no âmbito do nosso SEJUSC, e que tem um atendimento bastante amplo de estender a mão para as pessoas que precisam de ajuda por qualquer motivo. Por ansiedade, por angústia, por incômodo, por medo, por não saber como fazer as coisas nesses dias, por estar incomodado com a demora para voltar ao normal, por achar que voltou muito cedo, por ter risco ou por já ter, lamentavelmente, perdido emprego, ter baixado o salário, situações de medo de pegar doença, das pessoas em situação de risco, incompreensão de por que algumas pessoas desrespeitam as orientações de saúde, enfim, todo e qualquer problema e situação decorrente da RAC, nós fazemos o atendimento. Nós vamos responder hoje questionamentos, dúvidas frequentes e perguntas que temos recebido continuamente aí no decorrer da pandemia, muitas pessoas ainda no home office, ainda na quarentena, e já de início aqui eu digo que nós vamos manter a RAC funcionando mesmo após o fim de todo esse processo de quarentena, de home office, de isolamento e afastamento social, mesmo quando as coisas já estiverem voltando ou já tiverem voltado ao normal, nós continuaremos a trabalhar ofertando esse acolhimento psicológico da RAC. Algumas perguntas, questionamentos, portanto. Primeiro, a pergunta que surgiu foi a seguinte: vi uma propaganda da RAC, mas não sei como pedir o atendimento. Por onde eu começo? Mandando uma mensagem. Essa mensagem pode ser feita onde a pessoa viu a propaganda, se for uma rede social ali, Facebook, Instagram, por exemplo. No Instagram, na rede de ajuda SEJUSC, se digitar isso lá no buscador, vai aparecer ali o Instagram da RAC, pode mandar uma mensagem privada por ali. No Facebook, pode mandar uma mensagem para o SEJUSC União da Vitória, manda uma mensagem lá no chat, né, no Messenger lá do SEJUSC União da Vitória, nós vamos fazer o primeiro atendimento. Pode mandar no SEJUSC União da Vitória ou no Facebook Vara da Infância e Juventude União da Vitória. Pode mandar, inclusive, no meu Instagram e no meu Facebook, Carlos Mattioli, Mattioli escreve com 2 T's, mandando uma mensagem por ali, nós vamos fazer o atendimento. Mas por onde começa a pergunta da pessoa? O começo se dá se identificando. Oi, sou fulano de tal, ouvi sobre a RAC, gostaria de saber como funciona, gostaria de receber ajuda, gostaria de receber atendimento. A partir daí nós vamos iniciar uma conversa, obter alguns dados iniciais e propor a possibilidade de atendimento que, via de regra, é por vídeo, sempre que possível, que a internet for compatível, e por aí vai. Uma segunda pergunta: qual a faixa etária para atendimento? Não tem limitação de faixa etária, então qualquer idade, não tem qualquer espécie de limitação de idade, de raça, de sexo, de faixa social, enfim, basta procurar, a pessoa vai ser atendida pelo nosso programa chamado RAC, Rede de Ajuda SEJUSC Coronavírus. Outra pergunta: o atendimento é realizado somente via chamada de vídeo? É a regra, né? Por que nós propomos a chamada por vídeo? Primeiro, para não atender pessoalmente. Atender pessoalmente é arriscado, nós ainda estamos vivendo a pandemia, não tem vacina, não tem nenhum medicamento que resolva os problemas mais graves de internação, então nós precisamos tomar cuidados, ainda respeitar o isolamento, o afastamento social sempre que for preciso. Então a nossa chamada por vídeo para substituir o atendimento pessoal. Mas eventualmente, se alguém preferir ser atendido por escrito ou em algum outro formato que aquele que está procurando ajuda sugerir, nós vamos sim avaliar e muito provavelmente vamos atender o pedido de um atendimento que não por vídeo, né? Mas o vídeo, claro, é muito bom porque você consegue enxergar quem está lhe atendendo e, da mesma forma, nós temos uma possibilidade maior de ter mais elementos aí de avaliação nossa, inclusive pelas expressões corporais e faciais. Mais uma pergunta: um terceiro pode buscar ajuda? Como será o procedimento? Pode sim, né? Quando que um terceiro busca ajuda? Ele busca ajuda para algum conhecido, para o vizinho, para alguém da família, para o irmão, para a namorada, para o pai, para o filho, né? Pode procurar ajuda sim, nós vamos fazer uma abordagem
Aí vamos combinar com o terceiro que procurou ajuda, se ele quer aparecer ou não, e daí vamos iniciar o contato com a pessoa que está passando por um momento difícil. Essa abordagem ela vai se dar, como eu falei, podendo identificar ou não, dependendo do que o terceiro vai nos autorizar. Né? Olá, boa tarde, nós trabalhamos num programa de ajuda para as pessoas, recebemos uma pessoa que lhe quer o bem, recebemos aqui uma informação, podemos conversar. Então, seria um início de atendimento, a pessoa pode eventualmente recusar, então é importante permanecer bastante alerta com aquele que se indicou. Se for uma emergência, a RAC pode e vai atender, mas se for uma emergência, sempre também lembrar dos demais canais de contato de socorro, né? A própria saúde, o corpo de bombeiros, se for uma emergência médica mais pesadona, né? De repente a polícia militar vai fazer orientação, se for menor de idade, o conselho tutelar, enfim, sempre ficar atento a esses outros formatos de atendimentos especialmente urgentes, né? Para emergências. Quais são as modalidades de ajuda oferecidas? Veja, tanto o acolhimento psicológico quanto o primeiro socorros psicológicos, eles têm linhas muito parecidas de contato com a pessoa que está sendo atendida, de trato, né, na conversa vão ser ofertados já algumas técnicas de enfrentamento do problema ou dos problemas narrados, né, técnica de enfrentamento da crise que se está vivenciando, e de repente, dependendo do perfil, dependendo das respostas, dependendo daquilo que vir à tona, serão feitos encaminhamentos posteriores ou serão sugeridos, dependendo também do perfil, alguns encaminhamentos posteriores, como por exemplo uma avaliação médica mais detalhada, uma terapia no âmbito da psicologia, enfim, são inúmeras situações que podem decorrer das respostas, né, dependendo daquilo que vai ser respondido por quem está sendo atendido. Então, as modalidades de ajuda, elas podem ser múltiplas, né? Podem aparecer, por exemplo, problemas ali de ordem material, né? Desemprego, falta de comida para pôr no prato em casa. Então, nós vamos correr atrás desse tipo de ajuda também. Uma outra pergunta recebida: de que maneira é realizado o acolhimento psicológico pela RAC? O formato de acolhimento é como a pergunta anterior: quais as modalidades de ajuda? Ele é o formato de primeiros socorros psicológicos, que tem uma espécie de formatação, fluxo de atendimento com alguns preceitos ali que quem estiver procedendo com o atendimento vai seguir e vai captar algumas coisas dependendo da maior ou menor abertura daquele que está respondendo, para que nós possamos prestar ajuda. Sinto-me mal, mas não sei explicar o porquê. Os atendentes da RAC podem me ajudar, mesmo sem eu saber falar? Sim. Nós temos uma capacitação que é realizada por todos nós, quem é da psicologia, quem não é da psicologia também, que faz esse atendimento inicial, para poder inserir algumas técnicas de abordagem, de conversa e identificar em conjunto com a pessoa que vem sendo atendida de que maneira nós podemos chegar aí até as questões mais de fundo, né, que estão causando esse mal-estar, tristeza, ansiedade e por aí vai. Claro que isso pode ser mais ou menos fácil de identificar, mesmo a pessoa não falando, às vezes facilmente se identifica, outras vezes não. Se for necessário, vamos recomendar uma ajuda extra, terapêutica, uma avaliação psicológica mais detalhada adiante. O atendimento é gratuito, mas se for por telefone, preciso ter crédito, uma linha fixa, veja. O importante é conseguir contatar. Da forma que a pessoa entra nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é o mesmo formato que a gente vai conseguir falar com quem procura ajuda. Então, às vezes, se é o Wi-Fi do vizinho, que também compartilha, se é a internet do pai ou da mãe, se é o crédito no celular, enfim. Aquele formato que a pessoa consegue chegar até nós e pedir ajuda é o formato que nós vamos proceder com o atendimento. Se tiver alguma dificuldade técnica, financeira, etc., para crédito, para internet, o que for, nós vamos correr atrás de ajuda ou vamos daí propor um atendimento pessoal aí, preservando os cuidados de saúde em casos excepcionais. Se eu quiser indicar alguém, a pergunta, vamos dizer que fui eu que indiquei? Depende, né? Depende se a pessoa vai autorizar ou não. Muita gente procura falar: olha, meu filho precisa de ajuda. Quem é a senhora? Eu sou a mãe. A senhora pode e vai aparecer quando nós falarmos com o seu filho? Ela, por favor, né? Quem prefira aparecer pode dizer que eu estou correndo atrás da ajuda. Em outros casos, não, né? Por exemplo, esses dias recebemos um pedido de ajuda da irmã. Ela falou: olha, não conta para minha irmã mais nova que foi eu que pedi, ela pode ficar brava, pode se voltar contra mim. Então nós tomamos ali toda a cautela de dizer que era alguém que estimava muito
ela, mas que o mais importante ali era se ela dava essa oportunidade para que nós pudéssemos conversar e estender a mão, né, simbolicamente falando, ofertar um acolhimento para que ela pudesse ali, se expressar, desabafar, enfim, receber algum tipo de ajuda. E passamos para frente, né, do atendimento, adiante, sem identificar a pessoa que pediu para permanecer oculta. O atendimento está disponível 24 horas em termos, né? É importante dizer que nós não temos ninguém de plantão de madrugada, em horários mais complicados, né? Até tarde da noite nós estamos, todos nós, né, do plantão e da RAC, inclusive em finais de semana e feriados, dispostos a responder e agendar o atendimento assim for possível, mas nós não temos estrutura ainda, infelizmente, para atender de madrugada, por exemplo, né, 3 horas da manhã, 1h30 da manhã. São horários que se recomenda procurar ajuda pelo formato tradicional, sistema de saúde, conselho tutelar, polícia militar, se for o caso. Né? Preciso fornecer meus dados pessoais para o atendente ou a atendente da RAC? Vejam, nós precisamos saber com quem estamos falando, né? Mas nós não somos invasivos, não é essa a ideia. É prestar ajuda. Mas, claro, em razão de se tratar de um atendimento virtual, né, um atendimento à distância, nós precisamos primeiro saber quem está do outro lado e ter algumas informações básicas que também vão nos ajudar a elucidar o que está acontecendo e prestar algum tipo de ajuda concreta mais imediata, que é o objetivo principal do primeiro socorros psicológicos. Então, nós pedimos alguns dados pessoais bem básicos, né, o nome, a localidade onde mora, endereço e o número de telefone, enfim, aqueles dados iniciais de praxe para esse contato inicial. Posso fazer uma denúncia de violência através da RAC? Sim. Tá? Da mesma forma como o Sejus, que é a Vara da Infância e Juventude, nós estamos recebendo todo e qualquer tipo de denúncia de violência. Se for o caso, nós atendemos, se tiver dentro da nossa área de atribuição. Se não tiver, rapidamente encaminhamos para as instituições que têm esse dever de atendimento de denúncias de violência. Quem possui acesso às informações dos atendimentos realizados pela RAC? Vejam, os atendimentos, por óbvio, quem pergunta está tendo um acesso imediato, mas esses atendimentos eles ficam estrito e qualificado sigilo. Não vai ser passando para a imprensa, não vai ser passando para parentes, para mãe, para pai, para irmãos, não vai ser passando para a equipe do fórum, enfim. Um controle muito restrito de dentro da equipe da própria RAC que eu coordeno e que nós vamos ter esses dados ali à disposição exclusivamente para fins de encaminhamentos, de prestação de auxílio, de ajuda. Então, esses dados não vão ser compartilhados com ninguém. Se a pessoa está sendo vítima de violência doméstica e o agressor está em isolamento na mesma casa que a vítima. Essa é uma pergunta importante porque é muito comum a situação. Da mesma forma que conversa ali com outra pessoa, seja no Facebook, no Instagram, no próprio WhatsApp, às vezes a gente sabe que o agressor de violência doméstica ele controla até redes sociais, Então, pede ajuda por ali, pelo próprio Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pode até salvar, O WhatsApp nosso de contato é 42 991 32 22 22, que é controlado diretamente por mim. Não tem problema nenhum mandar mensagem para esse WhatsApp também. E salva lá com outro nome, Se for o caso, nós vamos prestar atendimento. Então, manda mensagem por escrito, nós vamos avaliar também o atendimento inicial por escrito, avaliar qual o grau de risco de exposição ali a violências no decorrer do atendimento ou posteriormente. Mas o importante é procurar ajuda, Se o agressor está por perto, está sempre olhando de olho, pede ajuda ou eventualmente manda o link da RAC, manda um folder lá, uma arte, um desenho ali da RAC, manda para um amigo de confiança e fala, olha, manda lá meu nome, fala para me procurar no horário e tal, e depois já paga as mensagens, até que a gente possa aparecer e prestar socorro. Mas, claro, lembrando que, por exemplo, numa situação de violência doméstica, alguém alcoolizado, violento, ali no momento, da procura, aí não é a RAC que deve ser procurada, Alguém que está numa situação de risco deve ligar para o 90, atendimento de emergência da Polícia Militar, que é quem vai chegar rapidamente no local de procura e vai poder prestar um atendimento mais condizente com uma situação mais pesada de violência que está ocorrendo naquele momento. Pessoas vulneráveis que não podem se comunicar virtualmente. Veja, isso é complicado, Então, por isso daí a importância de denúncia de terceiros. Então, vizinho de casa, de muro, de rua, de quadra, enfim, pessoas que têm conhecimento de alguém que está sofrendo qualquer tipo de violência ou está passando mal, que é o objetivo principal da RAC.
denuncie, avise, noticie, nós vamos encontrar uma forma, um mecanismo de atendimento mesmo para aqueles que não têm acesso à internet, se for o caso, com atendimento presencial, indo até onde as pessoas estão ou conseguindo o deslocamento até o fórum. Uma outra pergunta que apareceu: a aluna da rede pública de educação está com dificuldade para acessar as aulas online. A RAC pode me ajudar? Pode sim, né? Nos procure, se não for atribuição da RAC, nós vamos passar para o Sejusc. Mas é importante dizer que na RAC, a pessoa que não está conseguindo acessar, muitas vezes ela passa mal, né? Ela se sente triste por não ter acesso à internet, por a internet ser ruim, pelo celular não conseguir baixar o programa, enfim, por não estar conseguindo estudar, já tem toda a questão de suspensão das aulas. Então, nós fazemos sim o atendimento inicial e damos também o suporte para a questão dos materiais, toda qualquer dificuldade que aparecer. Quem pode procurar ajuda na RAC, né? Pessoas de fora podem procurar, de fora da comarca. O objetivo principal, claro, sempre é atender aqueles residentes nos municípios que eu falei lá no começo, União da Vitória, os municípios da comarca, a vizinha Porto União, mas nós vamos e estamos atendendo pessoas de outras regiões. Tem uma pergunta, por exemplo, se nós já atendemos gente de outras regiões, já de São Mateus do Sul, de Caçador, atendimentos de Belém do Pará, Manaus, Amazonas e também atendimentos do Nordeste de pessoas que viram nas redes sociais, procuraram ajuda, foram atendidas também. Como lidar com divergências de ideias, né? De encaminhamentos, por exemplo, Conselho Tutelar, CAPS, isso seria pós-RAC, né? A pessoa pede um atendimento e nós identificamos uma possível necessidade ali, ou uma concreta necessidade de atendimento médico, para avaliar ali uma questão já de saúde mental mais avançada, né? A pessoa já está numa depressão muito pesadona, precisa de ajuda mais urgente e mais qualificada, né? Não só a RAC, ela precisa ir para frente, seguir investigando aí em que ponto que está a depressão dela, se vai precisar de medicamentos, se vai precisar de atendimento médico ou não. De repente, se tem divergências, né, entre os órgãos da rede de proteção. Essas divergências devem ser aparadas primeiro, com celeridade, com rapidez. Segundo, com conversa, com diálogo, mas especialmente se não conseguir as instituições dialogar, esse também é o nosso papel do Fórum, da Vara da Juventude, da Vara da Família, do próprio Centro de Cidadania, conseguir buscar ali um consenso ou ao menos, né, se isso não for possível, uma decisão ali por maioria, de repente não sem descartar mais de uma atitude, mais de uma conduta, condutas díspares, né, paralelas que vão caminhar em conjunto, porque o objetivo de todos é ajudar as pessoas que nos procuram. Como se dá o desligamento de um atendimento que foi realizado sem parecer a pessoa grosseira, passar uma imagem errada para o judiciário? Veja, especialmente no atendimento da RAC, da Rede de Ajuda Sejusc Coronavírus, se a pessoa, no meio de uma conversa, ela sente que ela melhorou muito, que ela está bem, que não precisa ir adiante, é sempre a transparência, né? Nós partimos do pressuposto com aqueles que atendemos de transparência, de honestidade na abordagem, na documentação, nos encaminhamentos, enfim. É importante que o paciente também se porte dessa maneira. Fala, me perdoe, mas a conversa para mim já está legal, está ok, não precisamos seguir adiante. E quem está atendendo vai compreender isso, vai fazer uma última pergunta: tem certeza? Não tem ninguém por perto que está te pressionando a isso? Não foi alguma coisa que você leu aí no celular no decorrer da conversa? É isso mesmo? É isso, está tudo ok, estou bem melhor, muito obrigado. Encerrar, não tem problema nenhum, né? Sempre a gentileza, mas acima de tudo a transparência, né? Algumas pessoas estão num ponto aí de nervosismo, de ansiedade muito grande, eles acabam tendo algumas condutas um pouco mais frias ou pesadonas, né? Não tão respeitosas. Nós temos também a compreensão de que nem todo mundo, nenhum de nós, na verdade, consegue ficar bem o tempo inteiro, né? Nós oscilamos aí ao longo do dia, que não dizer um período pesado de pandemia como esse. Como proceder quando mesmo após encerrado o atendimento a pessoa continua enviando mensagens? Pode acontecer de alguém continuar mandando mensagens? Pode. Nós temos um limite, né? Nós não podemos ali, não temos tempo, né? Temos inúmeras atribuições, se tornar ali, de repente, um amigo virtual, digamos assim, de quem está sendo atendido. Isso pode, inclusive, dar alguns sinais de que tipo de encaminhamento nós vamos sugerir para essa pessoa. Mas também jamais vamos deixar de responder alguém. Eu, em particular, respondo muita gente no Facebook, no Instagram, mesmo no WhatsApp. Não tem problema nenhum. Quando é urgente, eu respondo na hora. Quando eu vejo que a mensagem não é urgente, eu vou responder assim que for possível. Mas não vou deixar ninguém sem resposta, né? O que difere o atendimento da RAC, da Rede de Ajuda Sejusc Coronavírus, pelos demais atendimentos de psicologia
e das atividades presenciais. Vejam, o fórum ele atende na RAC, primeiros socorros psicológicos, acolhimento psicológicos, especialmente decorrentes da pandemia, de todos os efeitos do isolamento, quarentena, trabalho em casa, suspensão das aulas, ansiedade, medo de pegar doença, etc. Os demais atendimentos do Sejusc, da própria Vara da Infância e Juventude, estão ligados a questões de violências, de situações que a pessoa não se sente bem, seja porque tem um processo no fórum de divórcio, ou de briga entre pai e mãe pela guarda ou pelas visitas dos filhos, enfim, toda e qualquer situação que é atendida rotineiramente pelo fórum, também perícias psicológicas para decidir, subsidiar a decisão do juiz, o encaminhamento do processo, tudo isso são atendimentos de fora da RAC que também nós fazemos no fórum. Para fechar, em caso de crises, né, a RAC tem contato direto com a saúde para atendimento presencial? Sim, nós fazemos um atendimento, um encaminhamento imediato, inclusive se for à noite, sábado, domingo, feriado, férias. Nós temos um contato muito próximo com as polícias, com a saúde, com a Secretaria de Ação Social dos municípios da região. E se for de fora, nós vamos localizar e vamos fazer o atendimento de forma rápida, inclusive se for na seara da saúde. Enfim, terminando a nossa primeira rodada de perguntas, quem tiver curiosidade, dúvida, questionamentos, ficamos à disposição. Agradeço a atenção de todos que ficaram até o final. Aí contem sempre conosco, o nosso trabalho, especialmente na RAC, ele é exclusivamente de auxílio para as pessoas que nos procuram e de deliberar por encaminhamentos necessários, se assim for o caso, dependendo do atendimento. Obrigado pela atenção de todos. Minhas saudações.